antigo e segundo maior em extensão territorial da história. Para se ter uma noção, quase a metade da Eurásia foi dominada pelos mongóis, assustando todos que vieram pelo caminho. Mas como foi a antecedência do Império Mongol? Na Idade Média, a região da Mongólia era formada por tribos nômades que viviam nas estepes. No século X foi dominada pela dinastia Liao. Essas foram derrubadas pela dinastia Jin, que tentava anexar a região. Porém foram barrados por uma confederação tribal chamada de Kamak Mongol, lideradas por Kabun Khan, o bisavô de Temujin. Temujin era um descendente de chefes mongóis. Ele derrotou Khan, o líder mais poderoso da Mongólia, e se autotitulou Gengis Khan, nascendo assim o Império Mongol. Gengis Khan comandou um exército bem dividido e organizado. A guarda imperial era até mesmo dividida entre dia e noite. O Império Mongol começou a invadir a dinastia Qin e Xia Ocidental. Gengis Khan avançou ao oeste, invadindo a Ásia Central inteira e atacando o Tibete e Kara-Kitari. Gengis Khan estava muito debilitado e morreu em 1227, sendo sucedido por seu terceiro filho, Ojedei. A campanha militar de Ojedei pôs o fim da dinastia Jin, a qual controlava grande parte da China e anexando-os. A Amaxoneia, no extremo leste, e o Império Khwarezmio, no sudoeste, colapsaram perante o exército mongol. Até mesmo tribos do sul da Pérsia aceitaram voluntariamente a fazer parte do Império. E não parou por aí. Os mongóis invadiram a Rússia de Kiev, o grande principado de Vladimir, na Batalha do Rio Sikh, marcando o domínio total mongol na Rússia. Os mongóis expandiram na Transcaucásia, parte da Armênia e Geórgia, e a Europa Ocidental e Central estava em perigo. Até mesmo o enviado do Papa, Giovanni de Plano Carpini, que viajou a Kiev, descreveu os mongóis como sendo genocidas por matarem a população civil e tornar os sobreviventes como escravizados. O exército de Ojedei adentrou no subcontinente indiano, mesmo sendo um fracasso militar mongol, e no oeste invadiu a Polônia e Hungria. Havia até planos para chegar em Viena e na Albânia, porém teve que ser interrompida devido à morte de Ojedei em 1241. Houve várias lutas políticas na sucessão e, em 1246, Guyuk tornou-se eleito Grande Khan. O exército de Guyuk partiram para a Coreia, para o sul da China e para o Iraque. Guyuk morreu em 1248, possivelmente por veneno, marcando o fim do seu governo efêmero. No governo de Monjik Khan, novas expedições militares correram no Oriente Médio e sul da China. Em 1258, Bagdá, capital do Califado Abássida, foi tomado pelos mongóis graças a um cerco bem sucedido que pôs o fim do califado e é considerado catastrófico no mundo islâmico. Em 1259, ocorreram epidemias que abalaram o exército mongol e custou a vida do grande Khan Monjik, e faleceu naquele ano. Nesse interim, o império começou mais um século de enfraquecimento e desunião devido às guerras civis. Kublai Khan fez campanhas militares no sudoeste asiático e no sul da China, governada pela dinastia Song. Kublai estabeleceu a dinastia Yuan na China. Kublai Khan morreu em 1292 e foi sucedida por Temur Khan. O status de preponderância do império chegou ao seu ápice em extensão territorial em 1309, com 24 milhões de quilômetros ao quadrado. Mesmo com esses efeitos, o Império Mongol parou de se expandir e começou um longo período de desintegração e percas do território. A China conseguiu sua independência com a dinastia Ming no poder, a queda do domínio mongol na China. Após o fim do império, mas mesmo assim alguns de seus khanatos não extinguiram e somente em 1687 colapsou o último khanato mongol. O Império Mongol conseguiu este efeito graças aos seus exércitos, que saíam na vantagem devido ao seu uso de arcos de longo alcance e uma cavalaria pesada, apesar de eles usarem pôneis em vez de cavalos. O exército era dividido em 10 mil, sendo o de maior quantidade responsável pelo general do Grande Khan.
Assim, os generais comandavam suas hordas, mas como foi a sociedade e a produção científica mongol? A sociedade de desenvolvimento científico no Império Mongol, o Código de Lei Mongol era regido pela UASA, criada por Gengis Khan. Este UAS, criado por Gengis Khan, este código continha punições severas, como a pena de morte aos casos de estupros e assassinos. Havia uma assembleia central chamada Kurultai, onde o grande Khan reunia com outros chefes mongóis para discutir vários temas políticos. Essa assembleia também tinha o papel para a eleição de um novo Khan. Lembrando que a família imperial e a aristocracia mongol constituía a classe dominante. Religiões como xamismo, tigrismo e budismo predominavam no império. Havia várias convicções para cristianismo e islamismo. Assim, Gengis Khan era adepto do xamismo, permitiu a liberdade religiosa por todo o império. Após a morte de Kublai Khan, o império foi dividido em 4 khanatos, sendo 3 ocidentais e 1 oriental. O islamismo prevaleceu nos ocidentais, enquanto no oriental e predominou o budismo e o xamanismo. A literatura, artes visuais, matemática, astronomia e até mesmo sistemas de correio era bastante desenvolvido. O vasto território mongol permitiu as trocas culturais, científicas e religiosas de diferentes povos como árabes, chineses, povos nômades, turcos e eslavos. Desenvolveram trocas comerciais e tecnológicas na Eurásia. O Pax Mongol foi atribuído a esses avanços durante um certo período de paz. A Roda de Seda foi praticamente dominada pelos mongóis e por isso criaram uma rede de comunicação espalhada por todo o território. O Império Mongol chegou ao seu fim quando foi disposto a dinastia Yuan pelo Ming da China, perdendo assim a influência mongólica na China. Em síntese, o Império Mongol foi uma monarquia eletiva, hereditária, que influenciou o comércio, redes de comunicações e suas tradições aos demais territórios conquistados e abalou toda a Ásia e o leste europeu durante o século XIII e XIV.